Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre o caracol imortal. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E imagina o seguinte, ouvinte. Você está sentado, tranquilo, e do nada te oferece uma proposta. Você recebe 10 bilhões de reais líquidos, livres de imposto, direto na sua conta. Pode comprar mansão, jatinho, ilha particular, viver a vida dos sonhos. Mas, e sempre tem um mais, a partir do momento em que você aceita esse acordo, um caracol imortal começa a te seguir. É isso mesmo, o que você ouviu, um caracol pequenino, gosmento, aparentemente inofensivo. Só que esse aí não é comum. Ele é bastante inteligente, super inteligente, na verdade. E ele sabe aonde você está. Em qualquer lugar do mundo, ele nunca para de se mover na sua direção. Se ele te encostar, você morre instantaneamente, sem dor, sem aviso, sem conversa. Você pode fugir, pode se mudar, cruzar oceanos, mas ele sempre vai vir. Devagar, constante e inevitável. E detalhe, meu amigo, ele é imortal. Não pode ser esmagado, queimado, aprisionado, nada. Ele sempre dá um jeito de continuar. Nem um salzinho vai dar conta, viu? Pode tacar sal que não vai ter jeito nenhum. E sabe o que é mais doido? Você também vira imortal. Ou seja, esse jogo é eterno. Bem-vindos, meus amigos, bem-vindo à mais bizarra e talvez a mais profunda teoria existencial da internet, o caracol imortal. Sim, isso mesmo. Começou com uma simples piada no Reddit, mas acabou virando uma metáfora poderosa sobre o medo, mortalidade, vigilância e até propósito de vida. Bom, mas calma aí. Antes da gente filosofar, a pergunta que não quer calar é: você aceitaria o acordo? Eu aceitaria o acordo, e você? É de se pensar. 1 bilhão na conta, mas com um caracol assassino eternamente te perseguindo. E é isso mesmo. Hoje, no Seraci, a gente entra na cabeça desse dilema estranho, existencial e um tanto gosmento. Prepara teu casco que a coisa vai longe. E devagar. O ano era 2014. Um usuário do Reddit joga uma ideia bem bizarra no ar. Lá no fórum, /AskReddit, ele pergunta: você e um caracol super inteligente se tornam imortais. Ele sempre sabe onde você está. Se ele te tocar, você morre instantaneamente. Você ganha 10 bilhões de dólares. Um caracol te persegue eternamente. Você aceita? Simples, direto e genial. A combinação perfeita de bizarrice e dilema filosófico. E a galera simplesmente pirou. A postagem viralizou e deu início a um dos memes mais duradouros e esquisitos da história da internet. Nascia ali a lenda do caracol imortal. E aí, sabe o que é mais interessante? Essa ideia saiu da categoria de pergunta hipotética e passou a gerar debates profundos. Gente debatendo lógica, filosofia, moralidade, tédio existencial. Afinal, quem tava lá dentro desses fóruns tinha muito tempo livre, viu? Para discutir. Pois é, teve até uns que calculou a velocidade média de um caracol comum. Spoiler: cerca de 0,03 milhas por hora, ou seja, ele levaria anos para cruzar o planeta até chegar em você. Mas lembre-se, ele vai chegar. E aí, o Reddit fez o que o Reddit faz de melhor, né? Transformou a ideia num laboratório de insanidades e criatividades. Foi tão louco, foi uma loucura tão grande no fórum que teve gente escrevendo contos, criando estratégias, desenhando o caracol com capa preta, olhos vermelhos, cara de vilão de anime e até romanceando o caracol. Já pensou? Um eterno romance? Caramba! Um dorama de caracol? Estranho, né? Mas sim,
o povo fez fanfic do caracol. E tem história de que ele é um antigo amante traído, vagando pela eternidade atrás de você. E essa lenda se espalhou tanto, mas tanto, que ganhou análises em sites de cultura pop, vídeos no YouTube, postagem no TikTok, HQs amadoras e até página em Wix de vilões fictícios. Cara, o caracol ficou super famoso, meu amigo. E aí você para pra pensar como é que a galera parou pra analisar a teoria de um caracol que era uma piada, velho. E hoje, mais de 10 anos depois, o caracol imortal não morreu e nem vai morrer. Afinal, ele é imortal e ele vai sempre continuar aí, firme, rastejando pela mente de todo mundo que se depara com essa história. Por mais que seja absurdo tudo isso, essa ideia ela gruda na cabeça e te persegue como se fosse um caracol. Então, onde você vai, aquela ideia vem lentamente, como se fosse um eco na sua mente, até chegar e você ouvir a teoria do caracol imortal. É muita loucura. Te perseguindo a ponto de, se encostar em você, você morre. Tá, ok. A gente entendeu essa premissa, mas agora é hora de entrar nos mínimos detalhes. Quais são as regras do jogo? Bom, até porque um dilema não funciona sem regras claras. E a comunidade da internet tratou de deixar tudo isso bem definido, quase como um contrato sobrenatural. Você recebe 10 bilhões de dólares. Você se torna imortal. Um caracol também se torna imortal e consciente. Ele sempre saberá onde você está. Ele começa a rastejar na sua direção, independente aonde você estiver, pois é assim que o acordo é feito. E se ele te tocar, você morre instantaneamente. Coisa simples, né? Muito simples. Simplesmente você não consegue matá-lo, nem pode prendê-lo. Afinal, ele é super inteligente, então ele vai saber de alguma forma escapar da lei. Não pode enganar ele com um potinho de sal. Afinal, ele é imortal. Então, sal vai ser o menor dos problemas para ele. E esse caracol é praticamente invencível. E a galera tentou, viu? Teve de tudo. Ideias de congelar ele, mandar para o espaço, prender em vidro, teletransportar ele. Caramba, a galera gastou muito tempo, viu? A galera tinha muito tempo livre para pensar essas coisas. Teve até gente sugerindo colocar o caracol dentro de uma cápsula de chumbo com GPS e contratar um time de segurança para vigiar 24 horas por dia. O problema é que ele é super inteligente e imortal. Uma hora ele vai escapar. Você pode colocar um oceano entre vocês, mas ele vai vir. Mesmo que leve décadas, ele vai dar um jeito. Você pode se teletransportar para outras dimensões, ele também vai. Ele está ligado com você, é a sua alma gêmea. Ele é a tampa da sua panela. Ele vai lhe achar para onde você for. E tem mais um detalhe que as pessoas esquecem. Você também é imortal. Ou seja, você vai viver por centenas, milhares de anos, sempre fugindo, sempre atento. Não existe aposentadoria nesse jogo, não tem descanso. O caracol é a paciência em forma de maldição. Que na verdade você é imortal e não é, né? Porque se o caracol tocar em você, você morre. Mas você é imortal a outras coisas. Mas você tá ali, vai que você durma, de repente você acorda, o caracol tá lá na sua frente, pô, acabou. E isso leva a um ponto ainda mais louco. Talvez o problema nem seja o caracol. Talvez o verdadeiro problema seja o peso da imortalidade. Porque uma coisa é escapar de algo por 70, 80 anos. Outra é fugir por milênios, ver o mundo mudar, as pessoas sumirem e o caracol continuar. Vai chegar um momento que o dinheiro que você tem, ele vai acabar. A não ser que você faça investimento e receba
Não sei. Mas vai chegar um momento que todo mundo que você conhecer vai morrer e vai estar só tu e o caracol. Acho que o peso da imortalidade, nesse sentido, levaria a pessoa a esperar o caracol de braços abertos. Quem sabe? Você aceitou o acordo, pegou o bilhão, ficou imortal e agora tem um caracol assassino vindo em sua direção. Beleza. Vamos jogar esse jogo. Afinal, se é pra viver pra sempre, vamos viver com estilo, né? E aí, a primeira estratégia, que é bem clássica, pega seu jatinho, sua grana infinita e se muda para um outro continente. Deixa o caracol para trás e curte uns aninhos de sossego. Enquanto ele leva, uns 15 anos para atravessar o oceano, você vai vivendo sua melhor vida. Mas claro, sempre com o olho no Google Maps. E a segunda estratégia ainda é mais ousada. Você tenta monitorar o caracol, coloca ele numa caixa de vidro, numa redoma, põe sensores, câmeras, um time de segurança armados com não sei o que. Sal? Mas lembra, ele é inteligente. Eventualmente ele vai escapar. Ou convencer alguém a soltá-lo. Ele tem tempo. Tem todo o tempo do mundo. E aí vem uma estratégia muito mais maluca. Pegar o caracol, colocar ele em um foguete e lançar ele pro espaço. Funciona. Até o foguete dar ruim. Ele cai de volta e vem rastejando da estratosfera até você. Ou seja, não vai dar em nada. É um gasto desnecessário. Teve gente que até pensou em construir uma ilha em forma de labirinto. O caracol entraria, ficaria preso por décadas tentando achar o centro. Cara, a real é que nenhuma dessas estratégias é permanente. Ela só ganha um tempo. E nesse jogo, tempo é o que você mais tem. E também o que você mais perde. Porque tu perde tempo elaborando estratégias para deixar o caracol preso de alguma forma e não aproveita seu tempo que você tem. Então, essa eternidade, esse dinheiro, vai acabar se tornando um peso para a pessoa. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para fugir. Então você começa a se perguntar: por que eu tô gastando toda a minha eternidade tentando escapar de um caracol? E é aí que entra o terror psicológico da coisa. Você não tem medo de morrer, você tem medo de quando ele vai te pegar e do que isso vai significar. Porque você já sabe que vai morrer, entendeu? De alguma forma ele vai tocar em você e você vai morrer. Então você é eterno e não é, porque você vai morrer de todo jeito. Mas como isso vai ser? Quando vai ser? Então isso aí fica na sua cabeça, meditando. Então é uma pressão muito grande. Por mais que você tenha bilhões e bilhões no bolso e o mundo inteiro aos seus pés, você vive sempre olhando para trás, sempre com aquela coisa: e se ele me encontrar? No fim das contas, o caracol imortal não é só uma piada da internet, ele virou uma metáfora. Bom, metáfora do quê? Da morte? Do medo constante? Do fato de que, por mais que você tente fugir, tem sempre algo te alcançando? Um lembrete de que o fim é inevitável. Digamos que o caracol hoje representaria a morte. A gente vive de... Tem uns que vivem como se o dia não existisse amanhã, tem uns que vivem preocupado com o dia da manhã, e tem aquele que estão vivendo do jeito que der, mas todos temos aquele fim inevitável. Afinal, o caracol é lento, sim, bastante lento, mas ele é constante e mesmo se você não olhar, ele está vindo em sua direção. E quanto mais tempo você viver, mais tempo você tem para se preocupar com ele. A imortalidade, que parecia um presente, vira uma prisão. E se eu te dissesse que este podcast só continua existindo graças a você? Parece teoria da conspiração, mas a verdade é simples. Sem o seu apoio, o Seraci pode desaparecer, como tantos mistérios que exploramos por aqui. Se você gosta do que ouve e quer que essas histórias continuem chegando até você, considere apoiar o podcast no Apoia-se. Com sua ajuda podemos desvendar ainda mais segredos e trazer conteúdos que desafiam a realidade. Acesse apoia.se/Seraci Podcast e venha fazer parte deste mistério. Agora, voltamos à programação.
se é que ela ainda está aqui. E esse dilema provoca perguntas bem profundas. Será que viver para sempre vale a pena? E se você nunca poder relaxar, de fato, será que o medo da morte, mesmo distante, já é suficiente para nos impedir de viver? O caracol vira um símbolo de ansiedade. Dá aquela sensação de que tem algo errado chegando, mesmo quando tudo parece bem. E talvez o mais triste de tudo é que quanto mais você tenta fugir dele, mais você deixa de viver o presente. Quantas vezes a gente já fez isso na vida real? Fugiu de um medo, de uma dor, de uma lembrança e passou anos e anos girando em círculos, sem realmente aproveitar o agora. É aquela questão da ansiedade, né? Você sofre antecipadamente de algo que você não tem certeza que vai acontecer. No caso, a teoria do caracol vai acontecer, né? Na teoria, mas na vida real, um exemplo, eu acredito, você pensa que tal coisa vai acontecer e já fica sofrendo com aquilo, uma ansiedade daquilo, e talvez aquilo nem vá acontecer. A única coisa que nós temos certeza que vai acontecer é que um dia a morte vai chegar para mim, para você, para todos os ouvintes. Um dia vai estar sendo nosso nome anunciado naqueles carros de som. Morreu fulano de tal, o enterro vai ser tal. Entendeu? Foi basicamente essas coisas, né? Por isso que tanta gente ficou obcecada com a história. Porque, no fundo, o caracol imortal é um espelho. Um jeito bem lúdico de falar sobre algo que todo mundo sente, mas poucos encaram. Que é a questão, será que eu tô realmente conseguindo aproveitar? Eu não estou preocupado demais com algo que pode acontecer, ou que já aconteceu, e por isso estou deixando de viver? Talvez o verdadeiro dilema não seja você aceitaria o acordo, mas sim você consegue viver sabendo que algo inevitável está vindo, mesmo que leve uma eternidade? A gente já falou da origem, das regras, do peso filosófico, mas vamos combinar. A internet, o que a internet faz de melhor, piorou completamente. Cara, teve de tudo. Teoria com gráfico, cálculo de rota do Carol usando o Google Earth, até gente criando RPG baseado nele. Em alguns fóruns, tipo o Reddit, o caracol virou quase um personagem mitológico. Alguns chamam ele de o lento ceifador. Tipo a morte, só que bem gosmenta. E o nome ficou legal, viu? Muito, combinou demais. E teve um que eu vi, né, que é sensacional. O cara fez um conto onde o caracol desenvolve sentimentos, começa a se perguntar se ele realmente quer matar o bilionário. Aí vira um dilema moral pro próprio caracol. Será que eu nasci para matar ou apenas posso aprender a amar? É muita brincadeira. Teve também quem imagine o caracol como uma força da natureza. Tipo um deus antigo, amaldiçoado, a perseguir a mesma alma pela eternidade. E a coisa chegou num ponto em que criaram artes incríveis. Tipo um post estilo filme de terror. Tem caracol de armadura com olhos brilhando. Tem até um edit em que mistura ele com o Thanos. O caracol imortal virou ícone pop. Literalmente uma estrela das redes. Escutem essa aqui. Teve gente que criou um simulador de caracol em Python. Você coloca as suas coordenadas e o tempo que passou. E ele calcula onde o caracol está agora. Tipo o Waze, mas do medo existencial. Exatamente. E teve um cara que propôs um culto ao caracol. Tipo, transformando ele em uma religião que reverencia ele como um símbolo da inevitabilidade. E sinceramente, depois de tudo isso, será que o caracol não merece mesmo ser adorado? Com certeza.
Se é um meme capaz de perdurar uma década, gerar debates, artes, filosofia e muita paranoia, ele não é só um meme, é cultura. No fim das contas, a história do caracol imortal não é apenas uma viagem maluca na internet. É uma reflexão disfarçada de meme sobre como lidamos com o tempo, com o medo, com a imortalidade e principalmente com a ideia de que algumas coisas a gente não consegue evitar. E essa genialidade desse dilema tá justamente no absurdo, porque, sinceramente, é justamente por ser ridículo que ele funciona. Primeiro, ele vai te fazer rir, mas depois te deixa pensando por dias. E se você pensar bem, o caracol é imortal, é só uma lente, um jeitinho simbólico de encarar a vida, a morte e o que a gente faz com o tempo que tem, seja ele finito ou eterno. Porque viver fugindo de algo que pode ou não pode te alcançar é o que muitos de nós fazem todos os dias, só que sem caracol envolvido. Então, agora a gente joga essa bola pra você, ouvinte. Pensa aí. Será se você aceitaria esse acordo? 10 bilhões de reais, imortalidade, mais um caracol que nunca vai parar de vir. E essa foi mais uma jornada do Seraci, o podcast onde a gente transforma ideias improváveis em conversas inevitáveis. Segue a gente lá no seu tocador favorito, compartilha com quem adora uma boa paranoia existencial e conta pra gente lá no Instagram se o caracol batesse na sua porta amanhã. Você ia fugir ou abrir? E aí, ouvinte, o que você faria? Segue a gente lá no Instagram, @SeraciPodcast. Divulga com seus amigos e faça o questionamento a ele. Você aceitaria esse acordo ou você tem medo da eternidade? Bom, eu sou Emerson Ângelo. E eu sou o Douglas. E até a próxima e cuidado por onde pisa. Vai que é ele. Falou!